Bom dia, sou Daniela Amaral. Vou apresentar para vocês o trabalho de conclusão do estágio do mês de dezembro do Jockey Clube de São Paulo. O sistema respiratório dos equinos, ele é submetido a elevada demanda funcional, especialmente em animais atletas, configurando-se como um dos sistemas mais complexos e desafiadores da medicina veterinária. Afecções que acometem o trato respiratório superior estão diretamente associadas à redução do desempenho atlético, comprometimento da performance e gerando prejuízos econômicos ou técnicos significativos. E hoje falarei para vocês sobre o empiema da bolsa gutural. Antes de iniciarmos a patologia em si, falarei um pouquinho da localização da bolsa gutural. Os equinos, eles apresentam duas estruturas anatômicas pares, localizadas entre a base do crânio, dorsalmente ao atlas e ventralmente à faringe, denominadas bolsas guturais, que elas também são conhecidas como divertículo ventral da tuba auditiva. E elas possuem uma função. Nós temos aí três situações muito importantes. Uma delas é a equalização da pressão aérea entre ambos os lados da membrana timpânica, a participação no mecanismo de aquecimento do ar inspirado e possível contribuição na termorregulação cerebral, conforme descrito na literatura. Essas bolsas, elas têm um volume aproximado de 300 a 500 ml. As bolsas guturais, elas estão em uma localização muito sensível, porque elas estão intimamente ligadas a importantes estruturas anatômicas, incluindo diversos pares de nervos cranianos. Há também estruturas vasculares de grande relevância que atravessam ou estão em contato com a mucosa gutural, destacando-se a artéria carótida interna e a artéria carótida externa e seus ramos. E o que é o empiema em si? Ele é o acúmulo patológico de exudato purulento ou muco purulento no interior de um ou de ambos os divertículos da tuba auditiva. Esta condição é frequentemente desencadeada por infecções e pela falência dos mecanismos fisiológicos de defesa e da depuração mucociliar responsável pela eliminação de secreções. Conforme a cronicidade do caso, o aspecto do material purulento pode evoluir de uma consistência fibrinosa até a formação de condroides. Os condroides, eles são estruturas ovoides de aspectos cartilaginosos e superfície lisa, resultantes do ressecamento e compactação do pus. O agente etiológico do empiema é o mesmo da aderite equina, também conhecida como garrotíleo, e ela é a bactéria Streptococcus equi da subespécie equi. Há também outros agentes e fatores, né, como o Staphylococcus sp, fatores físicos traumáticos, podendo ter uma fratura do osso estilo ileoide, perfuração faríngea por corpos estranhos, entre outras coisas. Os sinais clínicos do quadro clínico de empiema, os mais característicos seriam as descargas nasais, normalmente ela é unilateral, mas ela pode ser bilateral, mucopurulenta. Existe aí sempre uma probabilidade maior de se evidenciar isso quando o animal ele está com a cabeça mais baixa. Existe uma manifestação local também, que seria o volume e a dor na região parotídea. Os linfonodos retrofaríngeos e submandibulares, eles ficam infartados. Pode haver dispneia e os ruídos respiratórios por compressão da nasofaringe. Existem também os sinais sistêmicos e as complicações, que poderiam ser febre, apatia, o emagrecimento, a disfagia e, em casos mais graves, as neuropatias cranianas. E como a gente chega ao diagnóstico do empiema? Primeiramente, a gente tem que pensar na questão da avaliação clínica, né, do exame físico, as observações das descargas nasais, as tumefações, a dor. Nós temos ali também os exames laboratoriais para fechar ali no diagnóstico, para saber se é ou não a bactéria Staphylococcus equi. A endoscopia é o padrão ouro, né? É a ferramenta mais utilizada e a mais precisa. Mas existem também as situações onde é inviável a colocação, né, do endoscópio, uma vez que já esteja com o condroide ocupando toda a cavidade. E aí a gente pode buscar o fechamento de diagnóstico com a radiografia, porque a gente consegue visualizar a massa dos condrócitos. Há também a questão da ultrassonografia, que a gente pode avaliar os linfonodos retofaríngeos. Como já foi dito, o padrão ouro é a endoscopia e a videoendoscopia mais precisamente, né? Então, o que a gente consegue revelar com isso? Ela tem uma visualização direta, ela permite uma inspeção mais dentro, né, dos compartimentos. A gente consegue avaliar o osteofaríngeo, a gente consegue fazer a observação da drenagem dessas secreções. Existe a possibilidade da coleta de amostras guiadas para o PCR e para a cultura estéreo.
e principalmente o planejamento terapêutico a partir da avaliação de todo o compartimento. Nós temos aí para descartar, né, outras possibilidades, os diagnósticos diferenciais. Então, no caso, o timpanismo, né, a gente vai observar o quê? Ele é indolor e ele tem uma cavidade cheia de ar, diferente do empiema, porque a gente está falando ali de líquido ou da questão do pus, né, quando os condrócitos já estão impregnados. A micose da bolsa gutural, a gente tem uma epístase espontânea e grave, é um sinal pactognomônico, né, ele pode ter uma neuropatia. Tem a sinusite, principalmente quando ela deriva da questão dentária, que é uma descarga unilateral, mas o odor ele é muito fétido, né? Então fica mais fácil de entender através do odor. O hematoma progressivo da eixumoide, que é uma massa lisa e brilhante, que ela é visível na endoscopia. Então ela é diferente daquela que a gente visualiza no empiema. E a ruptura de músculo da cabeça, né? Que é um histórico de trauma agudo e a hemorragia profusa é visível na bolsa. Então, ali você tem a questão sanguínea e não a questão mucopurulenta que o empiema ele traz para a gente. Após a confirmação do diagnóstico, a gente vai para o tratamento, né? A gente inicia com o tratamento clínico e mais conservador. Então, o que a gente tem que pensar? Inicialmente, a questão da lavagem diária. É um procedimento utilizado com solução salina isotônica e a gente, ou com ringer lactato, e a gente sempre faz ele de 5 a 10 dias. Pode-se utilizar os catéteres, como o Chambers, e ele guia a infusão. Existe também uma técnica auxiliar, né? Colocar o alimento ali no chão para que exista a drenagem por gravidade. Isso é bastante importante para que a gente consiga eliminar essa secreção. A utilização do antibiótico, uma vez que a gente fala de bactéria, a gente pede que seja no mínimo por 21 dias, e o antibiótico de eleição é a penicilina G. Os anti-inflamatórios, quando necessário, também são empregados. É importante que não se utilize peróxido de hidrogênio ou iodo concentrado devido ao alto risco de neurite irreversível. Bom, tentamos ali por 7 dias, 10 dias e nada, né? Então a gente conseguiu o diagnóstico do empiema, fizemos o tratamento, avaliamos por 7 a 10 dias, continuamos com a terapia, monitoramos, mas houve falha no tratamento. Observou-se a presença de condroide, espinéia grave, exudado excessivamente espesso. Qual é a única solução? Partir para a cirúrgica. Nós temos 3 principais abordagens cirúrgicas convencionais. A mais utilizada é o triângulo de Viborne, que ele é o acesso mais comum, ideal para drenagem total por gravidade, e aí ele delimita pelo tendão do músculo esternomandibular e a veia linguofacial e a mandíbula. Nós temos também a técnica de Whitehouse e a modificada. Ela tem um acesso ventral na linha média ou paramediana. Ela permite um excelente manuseio do material espessado e compacto. Mas a gente não pode lembrar de toda aquela estrutura dos nervos, das carótidas que passam próximo à bolsa gutural. E a gente tem também a uvertebrotomia, que é o acesso dorso-caudal, oferece uma boa visualização dos nervos, porém é uma drenagem mais deficiente. A técnica cirúrgica ela foi evoluindo, hoje nós temos uma cirurgia minimamente invasiva, porém a questão maior é o custo, ela é mais cara, né? Então, quando a gente pensa numa técnica de drenagem permanente, nós temos a fístula salpingos-faríngea, que é um método que ele utiliza uma abertura permanente entre a bolsa e a faringe usando um laser ou um catéter monopolar por via endoscópica. Qual que é a vantagem? Ela permite uma drenagem contínua desse material diretamente para o trato digestório. Então, ela se torna menos traumática. E nós temos também a fenestração do septo mediano, né, que nos casos unilaterais mais graves. Então, cria-se uma abertura no septo que divide as duas bolsas, permitindo que o conteúdo da bolsa afetada drene para a bolsa sã. Né? Então, existe ali uma passagem desse material entre uma bolsa e outra. O prognóstico ele é bem favorável, né? Então existem altas taxas de recuperação, são raríssimas as complicações neurológicas. O prognóstico para a carreira desportiva ele é favorável. A imunidade ela se dá por aproximadamente 5 anos após a resolução do problema. Porém, a gente tem que pensar que o diagnóstico precoce é essencial, que a drenagem completa, toda a remoção desse sudato e dos condroides é super importante. E o problema maior é o desafio do portador assintomático, né? A persistência dessa bactéria nesses animais, mesmo que recuperados, ele traz um grande risco epidemiológico, porque ele atua como uma fonte de infecção para todo o rebanho.
né? Então, precisa haver ali uma avaliação bastante criteriosa para verificar que se de fato tudo isso foi resolvido e de uma forma eficaz. E para a gente fechar a apresentação do nosso trabalho, eu finalizo com essa frase que diz que o manejo do emblema da bolsa gutural transcende o tratamento de um único cavalo. É uma questão fundamental de controle de doenças infecciosas e principalmente da biossegurança. Eu agradeço a todos, tenham um excelente dia.